Olá, começa agora Além da Notícia, informações de toda segunda-feira às 7 da noite, aqui na TV Achete, o seu canal do YouTube, transmitindo dos nossos estúdios no bairro Safira, em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Olha, meu amigo, minha amiga, o nosso programa é dirigido por Luciana Arquette, a nossa diretora de jornalismo e também advogada. Olha, a TV Achete cresce a cada dia, sabe por quê? Graças a você, meu amigo e minha amiga, que sabem fazer o nosso programa crescer cada vez mais. Obrigado a todos vocês ligadinhos no Além da Notícia de toda segunda-feira. Olha, Noel de Porciúncula, meu garoto do companheiro, olha, um abração, muito obrigado por nos acompanhar, por nos seguir. Também o nosso amigo Evandro Galino. Evandro é cineasta de primeira monta, tá vendo aí com a segunda série. Nós só estamos preparando aqui os nossos estúdios para recebê-lo bem, para recebê-lo aqui, para falar para nós como é que é essa produção de assuntos cada vez mais interessantes e que bombam nas redes sociais, tipo Dorama, tipo outras séries que existem aí, mas a do Evandro Galino é muito especial e é coisa que a gente gosta porque é nossa, é daqui da terrinha. Olha, um abraço para você. A Adília assistiu o nosso programa. Que é isso, agora minha audiência vai bombar. O Adílio Tartaruga está assistindo o Além da Notícia. Alô, Inês do MDB, um abraço para você. Tia Terezinha, tia T, nos assistindo em Tombos. Um abraço para você ligadinha na gente toda segunda-feira às 7 da noite. A Maria Luciene Simão, a Maria Vitória Simão também assistindo a gente lá de Uberlândia, na Zona da Mata, na Triângulo Mineiro. Que Zona da Mata? Zona da Mata é onde eu estou. Elas estão no Triângulo Mineiro. Tá frio aí? Ah, o frio chegou em toda Minas Gerais. Por que será que está acontecendo isso, hein? Por que será essa onda de frio? Olha, eu vou para um breve intervalo. Rodar a nossa vinheta, nosso intervalo é curtinho e eu volto já em definitivo aqui dos nossos estúdios. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007, 32 988 68 58 41. Eu falei que o nosso intervalo era curtinho, não falei? Eu falei que o nosso intervalo era curtinho. Pois é, olha a notícia quentíssima que chega lá da Assembleia Legislativa de Minas. Mesmo com campanhas educativas de fiscalização, os índices de mortes em rodovias mineiras seguem alarmantes. Já são 486 vítimas fatais somente em 2025. Especialistas e órgãos de trânsito apontam a educação nas escolas como estratégia fundamental para mudar o comportamento dos motoristas. Será? A imprudência ao volante é responsável por 90% dos acidentes registrados. Quem traz a notícia são os nossos colegas da TV Assembleia Legislativa. Reportagem no ar. Minas Gerais registrou mais de 2 milhões de acidentes de trânsito entre 2019 e 2025. É o que revela um estudo inédito realizado pela Secretaria de Saúde do Estado em parceria com o Corpo de Bombeiros. A partir desses dados, nós começamos a atuar preventivamente. Naqueles locais onde tínhamos, onde se tem a incidência dos acidentes, nós fazemos as campanhas, a conscientização para que todos nós tenhamos um trânsito mais seguro. A preocupação com esse número alto de ocorrências, muitas delas graves e com vítimas fatais, motivou a realização de uma audiência pública na Comissão de Transporte.
Diversas autoridades ligadas ao planejamento viário do estado ressaltaram que Minas tem a maior malha viária do país, o que aumenta o desafio. O sinistro de trânsito ele está muito mais próximo da gente do que nós imaginamos. Então é preciso que as pessoas aprendam a perceber riscos no ir e vir e adotem comportamentos mais seguros. E nesse sentido, as políticas públicas elas são fundamentais. No Brasil, mais pessoas morrem em acidentes do que por armas de fogo. Segundo a PRF, Minas registra mais de 2 óbitos por dia só nas estradas federais que cortam o estado. A imprudência é a principal causa desses acidentes. Precisa realmente de uma educação por causa disso. Então, a melhoria, né, da evolução dos veículos, né, existe também de uma melhoria da nossa mentalidade, da nossa forma de dirigir, não é só pegar e dirigir e ir embora. A ampliação de ações educativas foi um dos principais pontos da audiência. Para o deputado professor Wendel Mesquita, que presidiu os trabalhos, a atuação nas escolas, já desde a infância, é fundamental. Todos os elementos que a gente puder construir juntos para levar desde a criança na educação infantil fundamental, essa conscientização lá na frente a gente minimiza esses riscos. Olha, quase 500 mortos nas estradas só neste ano de 2025. É como se a cada dia 2 pessoas fossem mortas e arrancadas de suas famílias de forma brutal. O motivo? Imprudência, excesso de velocidade, desrespeito à vida. Campanhas educativas são importantes sim, mas só isso não basta. Tem que ter fiscalização dura, multa pesada, porque só quando dói no bolso é que a pessoa aprende. Suspensão de carteira de motorista, prisão se for preciso. Chega de transformar nossas rodovias em campos de batalha. Tudo bem que Minas Gerais tem a maior malha viária do país, é um estado com região territorial grande, mas mesmo assim não podemos ficar reféns de ver um amigo, um parente, um familiar nosso saindo de casa e voltando num caixão. Sai no seu carrão, cada vez mais potente, e volta dentro de um caixão. Por quê? Porque estava apressadinho demais ou estava atrasado. Gente, se você está atrasado, não corra. Olha, já está atrasado, para que você vai colocar sua vida em risco em estradas muitas vezes esburacadas, sem cuidados, não é mesmo? Pense antes de pegar um volante, porque ele também é uma arma. E está aberta a temporada de festas típicas, que começou, é o São João Junino, depois vai para julho também. Agora tem o São João Julino, que não tem São João em julho, mas está valendo comemoração, a diversão. E surgem os alertas para a segurança, principalmente das mulheres. Organização especializada dá orientações para identificar e agir em casos de importunação sexual durante os festejos. O recado é claro: diversão sim, assédio não. A primeira orientação é saber identificar que insistência para dançar um par, toques, beijos sem autorização, não é na barraquinha do beijo, não pode. Assim como passada de mãos no cabelo, que configura o crime. Sim, crime de importunação sexual. Quem fala sobre isso é a fundadora e CEO da Livre de Assédio, a Ana Adobati. Ana, isso também é assédio, né? Infelizmente, ainda tem gente que acha que quando a mulher diz não, é simplesmente ali uma forma de fazer um charme. Mas na verdade, gente, depois do não é não. E a lei nova, a lei do protocolo não é não, coloca muito claro que a partir do primeiro momento em que a mulher pedir ajuda, porque simplesmente disse não quero conversar, não quero dançar, não quero dar meu telefone, isso tem que ser respeitado. E que se ela pedir ajuda, o protocolo tem que ser aplicado imediatamente. E inclusive, aquela pessoa que está importunando, forçando insistência, pode ser até retirado do ambiente, sem ter nenhum tipo de consequência para aquele segurança ou evento que aplica o protocolo. Ou seja, passa a ter aí uma proteção jurídica para aqueles seguranças, para aqueles produtores, para aquela equipe que protege aquela mulher que pediu ajuda porque tem alguém que está insistindo em interagir com ela. Quiçá uma situação onde existe um abuso físico, né, uma humilhação, uma interação sexual não permitida. Então, gente, depois do não,
é não. E se você me pergunta se depois da lei os espaços estão preparados, a gente ainda tem um bom caminho aí, né? A gente precisa que todas as pessoas estejam treinadas, que a gente tenha aí um olhar cuidadoso para essa mulher, para que ela seja acolhida, não revitimizada, e que, assim, o direito dela a escolher se ela quer ir para uma delegacia, se ela quer ir para um ponto de acolhimento, se ela quer chamar alguém da família para se sentir muito mais protegida, isso tem que ser respeitado e é o que está na lei. Outra dica que é bem conhecida, mas algumas pessoas insistem em não seguir, é nunca aceitar bebidas de estranhos, mesmo que elas pareçam lacradas. O famoso golpe do Boa Noite Cinderela continua sendo usado por criminosos para dopar, estuprar, roubar as vítimas. Quem fala sobre isso é na Adobate. Bom, Gregório, é bem importante a gente entender que a gente tem aí um papel não só da polícia, da guarda municipal e dos seguranças, mas de todo mundo, de fazer desse espaço um lugar seguro e acolhedor. Então, é um dever de quem escuta, testemunha, acolher essa mulher, pedir ajuda para que o agressor seja contido e que essa mulher tenha acesso a um espaço privativo, com sigilo, onde ela vai poder ser ouvida sem julgamento, onde ela também vai ter acesso às informações de que rede tem ali à disposição dela. Não só da delegacia, mas também casas de acolhimento e a possibilidade também dela chamar pessoas da sua rede de apoio. Muitas vezes a mulher não quer necessariamente denunciar. Ela quer ser acolhida, ser fortalecida para depois decidir o que ela quer. E também, claro, lembrando que pela lei, as imagens de câmeras precisam ser guardadas por pelo menos 30 dias e que os produtores das festas têm a obrigação de colaborar com a investigação da polícia. É bem importante também entender que a gente tem o 190, se você vê uma mulher passando risco, é importante chamar a polícia imediatamente se o fato estivesse ocorrendo ali naquele momento para a segurança de todas as pessoas. E que o número 180, que é a rede de atendimento à mulher gratuito, também aceita denúncia anônima. Assim como pode ser um grande canal para apoiar a mulher, para que ela saiba quais são os seus direitos. O Ministério Público também de cada estado possui o NAV, então diante da negligência da polícia, de uma delegacia, a mulher também pode recorrer gratuitamente ao NAV, que é o Núcleo de Apoio à Vítima de Violência de Gênero, no Ministério Público do seu estado, para pedir apoio. Olha, festa junina é alegria sim, assédio não. Alegria sim, assédio não. Festa junina é para dançar, brincar, se divertir, mas não é desculpa para assediar ninguém, né? Vamos falar a verdade. Quem insiste, quem toca sem consentimento, quem acha que é só uma brincadeirinha, não está cometendo um crime, olha, fica de olho. Alguém pode estar filmando, te vendo, te delurar e você vai dormir no chilindrol, como diria Capitão Charqueada, lá em Uberlândia, nos anos 80. Vai ver o sol nascer quadrado. Vai levar uns tapas no escutador de candonga e de novela. Ah, não pode bater mais hoje, não? Não pode dar uns tapas hoje, não? Será? A regra é simples. Não é não. E se você viu alguma situação suspeita, denuncie, não seja conivente com fatos como este. Não dá mais para fazer vistas grossas e tapar o sol com a peneira, não é mesmo? Não é não e fim de papo, tá certo? Vou para um breve intervalo, volto já já aqui no Além da Notícia. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Tec Silk. Brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk. Rua Mários Dornelas 124.
Muriaé. Atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007. 32 98868 5841. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Estou de volta aqui no Além da Notícia. Eu disse que o nosso intervalo era curtinho, você já sabe. Um abraço pro Márcio Pereira de Carvalho, toda segunda-feira curtindo o nosso programa. Um abraço pro Fernando César Lopes, nosso amigo do coração, nosso irmão. Ô, doutor Frederico, é nessa terça-feira, né? Terça-feira à tarde nós temos aí uma audiência, né? Aquele cara falou demais, falou besteira, falou o que não devia. Pois é, nós estaremos aí na audiência jurídica para colocar um ponto final nesta brincadeira, nesta palhaçada, porque muitas pessoas acabam achando que tá tudo certo, tudo bem, fala demais, fala que não deve, mas tem que pagar pelo que comete, né? Olha, e uma presença que muito nos orgulha foi que no último dia 14 a muriaense Thaís Nunes de Freitas, isso mesmo, a nossa amiga advogada, poetisa, marcou presença na Bienal do Livro, levando a sua sensibilidade e talento literário para um dos maiores eventos culturais do país. A Thaís é filha do Wilson de Freitas, técnico de segurança do trabalho do DENSUR, e da Elma. Thaís representa não só uma família tradicional aqui de Muriaé, mas toda a nossa cidade de Muriaé. Com sua escrita que emociona e inspira, ela reside e trabalha lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas é uma jovem autora que segue construindo um caminho de reconhecimento e mostrando que a arte e a literatura também têm voz forte no interior de Minas Gerais, tem o pezinho no chão mineiro, tem gosto de pão de queijo com cafezinho, aquele queijinho com goiabada, é ou não é, Thaís? Tá lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas o coração é muriaense, com certeza não larga as suas origens. Olha, gente, hospitais lotados, aumento de síndromes respiratórias, desabastecimento de vacinas como a tetravalente, a varicela, meningo C, estão gerando um alerta em Minas Gerais. Levantamento da Associação Mineira de Municípios aponta que 90%, olha só, 90% dos municípios se enfrentam escassez, com atrasos de até 2 anos nas entregas. A associação está cobrando providências urgentes do Ministério da Saúde, do governo de Minas, do governo federal para resolver esse problema. Não é possível nós ainda enfrentarmos a falta de vacinas que tanto se defende que nós mantenhamos o nosso cartão vacinal em dia. Mas como? Se está faltando vacina. Eu mesmo enfrentei uma semana aí de gripe forte. E cadê a vacina? A situação da saúde em Minas Gerais, nos municípios mineiros, é muito preocupante. Crianças e idosos com síndromes respiratórias ocupando os prontos-socorros, as UTIs e os hospitais estão lotados. E vacinas essenciais estão em falta. Tetravalente, varicela, meningo C. A MM ouviu os prefeitos e prefeitas e entendeu a dor dos municípios, realizando uma pesquisa, um levantamento abrangente para identificar essas necessidades urgentes dos nossos municípios. Nós fizemos esse levantamento com quase 200 municípios e os dados são claros. 90% dos municípios mineiros relatam falta de vacinas. E em muitos casos, o atraso chega até a 2 anos. Quando a vacina chega, o volume é pequeno, é insuficiente e algumas cidades recebem 2 doses de varicela por mês, por exemplo. A gente precisa da quantidade adequada de todas as vacinas e não receber só um pouquinho de vez em quando. Isso não é suficiente e não atende a demanda, nem mesmo nos casos mais urgentes. A situação é muito crítica. A falta dessas vacinas essenciais
está colocando as nossas crianças e idosos em risco. As síndromes respiratórias e outras complicações têm aumentado. E isso não é só um problema local, é um problema do estado todo. E a AMM, a Associação Mineira de Municípios, não vai ficar de braços cruzados. Nós estamos entendendo a dificuldade dos municípios e agindo prontamente. Nós já oficiamos o Ministério da Saúde, porque a questão da vacina é de responsabilidade do governo federal e também o governo de Minas Gerais, que tem a responsabilidade logística de distribuir a vacina. A situação é crítica e exige ação imediata de todos os envolvidos. Prefeitos e prefeitas, nós estamos juntos nesse esforço. A AMM está pronta para fazer o que for necessário para resolver esse problema com urgência. A gente está aqui para apoiar vocês com as soluções técnicas e articulação política também. A nossa missão é ajudar a resolver esse problema, porque a saúde da nossa população não pode esperar. Vamos garantir que as vacinas cheguem onde for mais necessário e urgente. Um grande abraço. Vacinas em falta? Irresponsabilidade que custa vidas. Olha, é inacreditável. Estamos em 2025 e o que vemos em Minas Gerais é um verdadeiro descaso com a saúde pública. Crianças e idosos expostos, filas intermináveis nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, hospitais lotados, quando se tem hospital em algumas cidades. Muitas cidades mineiras não têm hospitais. Os hospitais estão a 30, 40, 60 quilômetros de distância. 2 anos de atraso da entrega de vacina é essencial? Isso é crime. Isso é crime contra a população. Não adianta nota oficial, não adianta promessa. O que a gente quer é vacina na geladeira dos postos e no braço do povo, naturalmente. O Ministério da Saúde e o governo de Minas têm que parar de empurrar com a barriga e resolver isso agora. Não tem que ficar enrolando, não. Olha, na primeira reunião de trabalho, a nova gestão da Associação Mineira de Municípios, a AMM, destacou a importância da união entre prefeitos para fortalecer a autonomia municipal. A entidade reafirmou o compromisso de trabalhar de forma suprapartidária, ouvindo as demandas de todas as cidades mineiras. O objetivo é garantir respeito e avanço concreto para todos os municípios. Nós temos aqui na diretoria pessoas dos mais variados partidos e espectros ideológicos, e nós vamos fazer um trabalho institucional. Nós não teremos partido político aqui dentro da AMM. Fora, todo mundo tem. Isso é natural. Todo mundo tem. Mas aqui dentro nós temos que ter a maturidade de entender que estamos trabalhando para os municípios. E ao trabalhar para os municípios, nós temos que reivindicar. Nós não estamos aqui para bater palma para o governo do estado toda hora, bater palma para o governo federal toda hora, nem para ser capacho de ninguém. Nós temos que reafirmar a independência dos municípios. Parabéns ao Falcão, esse homem forte, guerreiro, corajoso. Teve que ter coragem, teve que ter nós junto para apoiar este homem. Vocês me representam. Todas as falas que foram faladas até agora é tudo que eu sinto e tudo que eu passo. Prefeitos reunidos, discursos bonitos, mas o que nós, cidadãos, queremos é resultado. É sempre a mesma coisa. Reunião, foto, discurso bonito, falando em união, autonomia, parceria. Mas a pergunta que eu faço é: e a solução? Cadê? A população já está cansada de promessas e palavras de efeito. Os prefeitos precisam sair do discurso e partir para a ação. Querem menos, queremos, olha só, nós, cidadãos, queremos menos cerimônia e mais entrega. O povo de Minas não aguenta mais sofrer com abandono e descaso, tá certo? Nós precisamos de ter ações concretas e fatos bons, tá? Então vamos deixar de discurso, vamos ver ações acontecendo. Igual que acontece em Uriaé. O povo não quer fazer obra, o prefeito do passado não queria fazer obra de drenagem das ruas, porque é obra que não aparece. Só que não fazia obra nem embaixo da terra, nem em cima da terra, né? O atual prefeito da cidade não, está mexendo em drenagem em várias ruas. Aí o pessoal reclama que não tem como estacionar, não tem como passar, não tem como entrar na porta da garagem. Mas a obra está acontecendo. E obra que para a estrada, ou a rua, ou a avenida por um mês, mas soluciona de vez o problema, aí isso todo mundo quer, né?
Olha, não importa se a obra é embaixo da terra. Prefeito, você está ali para fazer, então faça. Ah, vai provocar, o fulano vai reclamar, o fulano é amigo do funcionário da prefeitura, vai reclamar. Deixa reclamar. O importante é a coletividade. Faça a obra que no futuro o pessoal vai saber que ela era necessária. Tá certo? Olha, os desembargadores Júlio César Lourenço e Carlos Henrique Perpétuo Braga assumiram, respectivamente, a presidência e a vice-corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A solenidade de posse reuniu autoridades e teve transmissão ao vivo pelo YouTube do Tribunal Regional Eleitoral. Em seu discurso, Lourenço reforçou o compromisso com a imparcialidade e também o fortalecimento da justiça eleitoral. Escuta aí. O desembargador Júlio César Lourenço é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. O mandato vai até junho do ano que vem. A posse foi nesta sexta-feira, em Belo Horizonte. Em seu pronunciamento, Lourenço prometeu melhorias na prestação de serviços do tribunal, com a automação de tarefas repetidas. A vice-presidência e a corregedoria do TRE vai ser ocupada pelo desembargador Carlos Henrique Braga. O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, do MDB, participou da solenidade. Posse no TRE, mais uma vez discurso bonito, mas é hora de provar na prática. Mais uma posse cheia de pompa, com discurso emocionados e promessas de imparcialidade. Agora vamos combinar. O eleitor mineiro quer mesmo menos discurso e mais justiça da verdade nas eleições, tá certo? Menos discurso e mais ações. Que o TRE seja imparcial nas suas decisões. Que não empurre com a barriga. Olha, tem gente sendo julgado pelo TRE desde a eleição passada. O mandato de deputado federal, estadual já está chegando ao final e ainda estão julgando casos da eleição de deputado, senador. Não pode. Que o TRE seja mesmo uma casa de isenção, de transparência, de respeito ao cidadão, porque a gente não pode mais admitir interferência, partidarismo ou qualquer tipo de favorecimento eleitoral, tá certo? Vamos combinar assim? Assumir agora que a eleição do ano que vem seja resolvida tudo certinho, que nós possamos ter a confiança que nós precisamos e merecemos, tá bom? Agora uma coisa é a pensar, aqueles processos pendentes da eleição do ano passado que os vereadores assumiram em janeiro, os prefeitos assumiram em janeiro, tem prefeito aí subjúdice até hoje. E está comandando. 5 meses, 6 meses já estão se passando aí, desde que a eleição aconteceu. E ainda está aquela insegurança. Comprou voto, não comprou voto. Vendeu voto, não vendeu voto. Decidam logo os membros do Tribunal Regional Eleitoral. Decidam logo. Deixem a vida correr. Ou arquivem esses processos e começa do zero. Agora é um tal de... Ah, o cara comprou voto, não tem que comprovar, e o fulano disse que comprou voto. E aí? Vamos ficar só no blá, blá, blá? Não, não podemos. Vamos para a prática, tá bom? Em uma tarde movimentada em Brasília, parlamentares aprovaram a criação de 2 comissões parlamentares de inquérito e rejeitaram vetos do Poder Executivo, lá do presidente Lula, tá? A projetos de leis já aprovados no Legislativo. As decisões refletem o clima político atual e devem ser desdobramentos importantes nas próximas semanas, tá certo? Confira os principais destaques da sessão. A CPMI está oficialmente criada. O objetivo da comissão é investigar as fraudes que somam mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas do INSS. Os descontos irregulares sem a autorização dos beneficiários já estão sendo investigados pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal. O pedido de investigação foi apresentado pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda. 36 senadores e 223 deputados assinaram o requerimento. Nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado
para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. CPIs e vetos. Brasília segue no teatro político. O show continua. Criação de mais CPIs, derrubadas de vetos. O palco tá tudo armado e todo mundo querendo aparecer. Enquanto isso, os problemas reais da população, saúde, educação, segurança, ficam de lado. É CPI para cá, CPI para lá e o povo pagando a conta. Vamos ver se pelo menos dessa vez essas comissões saem do papel e tragam resultados concretos, não só manchetes de jornais, tá bom? E os aposentados? Quem meteu a mão no dinheiro do aposentado? Diz que tem muitos políticos por trás, por isso é que está enrolando. Pô, já está bloqueado os bens de quem meteu a mão? O senhor Fernando Haddad diz que está 2 bilhões e tantos bloqueado. Por que não devolve logo? Por que não devolve para quem é o dono do dinheiro? Que são os aposentados, humildes, que muitos sequer tinham um advogado para defendê-los. E ficavam com medo. Se eu reclamar que estão descontando, eles vão cancelar a minha aposentadoria. Vão cancelar o meu benefício. Gente, a humildade é tamanha, a falta de conhecimento é tamanha, que faz com que as pessoas percam a noção. Tinha muita gente aí que sabia que estava sendo furtada, que não autorizou nada, nem por telefone, nem por escrito, mas estava com medo de perder o seu benefício. E os marginais, os ladrões, andando de carrão importado, comendo lagosta, caviar, enquanto o outro custava comprar o pãozinho, né? A troco da ganância do dinheiro do trabalhador, do aposentado. Vou para um breve intervalo, senão daqui a pouco eles calam a minha língua. Olá, somos a Editora Gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação, impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo WhatsApp 32 3722 2828. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé. Atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007. 32 98868 5841. Eu estou de volta aqui no Além da Notícia. Olha, o nosso programa de toda segunda-feira às 7 da noite tá bombando, hein? Tá bombando, hein? Mais de 1.000 e poucos espectadores toda semana. Tá bom, mas podemos crescer ainda mais.
Participe do nosso canal. César das Máquinas, um abraço, meu garoto. Agora nós também temos uma espectadora de toda semana, toda segunda-feira. A Carol Nobre, toda segunda-feira, assiste o nosso programa. Leandro Latini Veiga, um abraço e muito obrigado pela nossa audiência. Olha, uma força-tarefa da Justiça de Minas está rastreando credores com valores reservados, mas que ainda não foram sacados por falta de contato ou de informações bancárias. Com vistas, oficiais de justiça estão entrando com ações diretas, estão fazendo visitas e o tribunal já conseguiu liberar milhões de reais a servidores e pensionistas que estavam parados. A iniciativa está sendo ampliada para o interior de Minas Gerais. Os precatórios. Tem muita gente com precatório já liberado para receber, mas o dinheiro está parado lá na justiça. Como é que vamos fazer com isso? Quem fala isso são as assessoras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Stephanie Portugal Garcia, que é gerente da CEPREC, e também a Marilene de Vasconcelos Albrigo, que é analista judiciário, que nos explicam como fazer, quando fazer. Assiste aí. A Central de Localização de Beneficiários de Precatórios integra a CEPREC, que é um órgão do Tribunal de Justiça, responsável pelos pagamentos dos precatórios devidos pelos estados, municípios e suas respectivas autarquias. A Central de Localização de Beneficiários foi criada com vistas a localizar os beneficiários que, por algum motivo, no momento do pagamento, não informaram seus dados bancários e os créditos permaneceram reservados aqui na CEPREC por um longo período de tempo. Então, a gente criou essa frente para tentar localizar esses credores. E aí a gente pega o precatório, faz uma lista, uma relação em Excel do nome dos beneficiários, e pelo CPF dele dados, a gente consulta alguns sistemas e aqueles que possuem endereços ativos na CEMIG, essa relação é enviada para essa central de localização, é feita uma carta de ordem, o oficial de justiça vai pessoalmente e intima o beneficiário para comparecer aqui no CEPREC para nós orientarmos a forma que ele terá de fazer para indicar seus dados bancários a fim de que ele possa efetivamente receber esse crédito que se encontra reservado. Os beneficiários são as pessoas físicas ou jurídicas que ajuizaram a ação contra algum ente da administração, seja estadual ou municipal, e saíram vencedoras nesse processo judicial, tendo sido formado um precatório contra esses entes. E como saber se há crédito disponível? Pode vir pessoalmente no CEPREC ou também pesquisar na página de precatórios do site do Tribunal de Justiça. Uma dica importante: nós não cobramos nenhuma taxa para liberar esse crédito. Também não ligamos nem mandamos e-mail. A comunicação da Central de Localização dos Beneficiários é feita exclusivamente através da carta de ordem enviada pelo oficial de justiça. Olha, tem coisa que emociona, mas também tem coisa que revolta. Muitas pessoas esperam anos, algumas décadas, por um dinheiro que é delas por direito. Agora, com essa força-tarefa, finalmente começam a receber. Mas vamos falar a verdade? Isso deveria ter acontecido há bastante tempo, né? O Tribunal de Justiça de Minas está de parabéns pela iniciativa, mas fica a lição. Justiça lenta é injustiça. Que esse projeto continue e se espalhe por todo o estado, principalmente no interior. Porque tem muitas pessoas humildes que não sabem nem como resgatar esse dinheiro. Muitas pessoas falam assim: meu advogado entrou em contato, e o advogado, porque o processo demorou tanto tempo, esquece de ir lá no fórum ver se já está liberado. Ah, é um pé de meia. Tá, pai, que seja um pé de meia. Mas faça a sua parte. Muito obrigado aí, Stephanie Portugal Garcia, que é gerente da CEPREC, também a Marilene de Vasconcelos Albrigo, que é analista judiciário, que vieram aqui explicar para nós. O dinheiro está liberado. Então, olha, se você tem uma ação da justiça que demora anos,
Vá no seu advogado, conversa com ele, pede para ele dar uma olhadinha no processo. Talvez está faltando só isso, tá? Só isso. Às vezes o dinheiro já está lá, liberado, mas o TJMG está fazendo a sua parte, mas faça a sua também. E cobre do seu advogado, a sua advogada, para fazer também. Olha, na última semana, a Câmara de Muriaé fez uma homenagem ao ex-radialista e ex-vereador José Raul, que faleceu recentemente. Agora, a tribuna da Câmara recebeu uma justa homenagem e passa a se chamar Tribuna José Raul. Familiares estiveram presentes durante a homenagem. Reportagem da Luciana no ar. A Câmara Municipal de Muriaé prestou uma homenagem ao ex-vereador e locutor José Raul Pereira da Rocha. A partir de agora, a tribuna do plenário passa a levar o nome de uma das figuras mais queridas e populares da cidade. A decisão foi oficializada por meio da resolução aprovada por todos os vereadores. José Raul marcou a história do Legislativo Municipal e da comunicação muriaense. Natural do distrito de Boa Família, iniciou sua trajetória no rádio em 1969, tornando-se conhecido como Compadre Zé Raul. Durante décadas, apresentou programas que abriram espaço para artistas sertanejos da região e conquistou uma legião de ouvintes com sua comunicação simples e direta. É com grande satisfação que inauguramos essa nova tribuna, um espaço que simboliza o diálogo, o debate e a participação cidadã, denominada de Tribuna José Raul Pereira da Rocha, que marcou gerações. O nosso querido compadre José Raul. José Raul foi uma pessoa que transformou a cidade de Muriaé. Ele fez isso com sua voz firme no rádio, com sua escuta atenta na política e com o coração sempre aberto para as pessoas. Quem o conheceu sabe, ele fazia muito mais do que falar no microfone e votar projetos. Sensível nas causas das pessoas com deficiência, idosos com mais de 65 anos, instituiu o passe livre na nossa cidade. Visionário e com sua sensibilidade, trouxe a primeira vaga de exame do Detran para Muriaé. Um gesto simples que mudou a realidade de muitos. Quando pouco se falava da importância do meio ambiente, instituiu através da Lei 1197 de 87, que determinou que as escolas municipais incluíssem em sua grade escolar a disciplina da ecologia. Além da carreira no rádio, José Raul também teve forte atuação política. Foi vereador por 3 mandatos, com destaque para sua expressiva votação em 1983. Sempre presente nas pautas de interesse popular, deixou como legado projetos importantes para a cidade. A cerimônia de homenagem reuniu autoridades locais, representantes de entidades e familiares. O reconhecimento à sua história reforça o vínculo entre a comunicação e política, 2 áreas em que José Raul se destacou ao longo de sua vida política. Ele faleceu em novembro de 2024, aos 79 anos, deixando uma trajetória marcada por serviços prestados à população de Muriaé. Nessa tribuna é mais do que uma honra, é um gesto de profundo respeito e reconhecimento por tudo que ele fez por nossa cidade. Meu pai sempre acreditou na política como um verdadeiro caminho de serviço, uma missão que ele abraçou com seriedade, ética e amor ao próximo. Saber que sua dedicação foi lembrada com tanto carinho aquece nosso coração. Essa homenagem tem um significado imenso para toda a nossa família. Ela nos conforta e nos enche de orgulho, porque mostra que seu legado continua vivo e presente na memória de toda a comunidade. Meu nome é Júnia, sou filha de Zé Raul e gostaria de agradecer imensamente essa casa pela homenagem que foi prestada ao meu pai. Fiquei muito satisfeita, foi muito bonita a homenagem. Fiquei muito feliz mesmo com essa homenagem. Foi muito boa. Olá, eu sou a Júlia, filha do José Raul. A gente ficou muito feliz com essa homenagem, essa demonstração de carinho de toda a comunidade com ele. Hoje é um dia muito importante aqui na Câmara Municipal de Muriaé, onde nós prestamos uma homenagem póstuma a uma pessoa que muito fez por Muriaé
que é a inauguração da Tribuna José Raul. Então ficamos muito emocionados aqui com seus familiares, enfim, hoje para nós é uma noite marcante. A homenagem prestada pela Câmara Municipal de Muriaé ao ex-radialista e ex-vereador Zé Raul é sem dúvida mais do que merecida. Nomear a tribuna da Casa Legislativa como Tribuna Zé Raul é reconhecer a trajetória de um homem que ao longo dos anos soube usar a voz no rádio e na política para representar, informar e defender a população de Muriaé. 16 anos na Câmara Municipal, 2 mandatos de 6 anos e 1 mandato de 4 anos. Zé Raul não foi apenas um comunicador talentoso, mas também uma figura pública que deixou marcas importantes na história política e social da cidade. A sua maneira direta, muitas vezes firme, mas sempre pautada pelo compromisso com a verdade e com o povo, tornou seu legado inesquecível. Esta homenagem ao Mário Brambilla. Glazieri, obrigado pelas imagens, viu? A Glazieri é assessora aí do Mário Brambilla e nos enviou essas imagens que a Luciana Arquette fez essa reportagem brilhantemente. Olha, essa homenagem do Zé Raul é um ato de justiça, de gratidão e também de respeito, não é mesmo? Já que nós estamos falando aí de homenagens, na última quinta-feira Santa, as ruas do distrito de Belisário ganharam novas cores e um significado ainda mais profundo, né? Quinta-feira Santa, porque não é a sexta-feira da Paixão, né? Na realidade, é uma quinta-feira de Corpus Christi. Ela mostrou aí um significado muito mais profundo entre flores, fé e tradição. A comunidade de Belisário se uniu para celebrar um dos momentos mais sagrados da Igreja Católica, a solenidade do Corpo de Cristo. Na última quinta-feira santa, as ruas do distrito de Belisário se transformaram em um verdadeiro cenário de fé e devoção. Logo após a celebração da Santa Missa, centenas de fiéis seguiram em procissão solene, acompanhando o Santíssimo Sacramento pelas vias enfeitadas com tradicionais tapetes coloridos, cuidadosamente preparados pela própria comunidade. Flores, serragens e símbolos eucarísticos deram forma a um caminho de beleza e espiritualidade, refletindo o amor e o respeito ao Cristo presente na Eucaristia. Crianças, jovens, adultos e idosos caminharam lado a lado em um gesto público de adoração, gratidão e esperança. O silêncio referente era quebrado apenas pelos cânticos e pelas orações que ecoavam entre as casas, enquanto o Santíssimo Sacramento abençoava cada canto de Belisário, levando consigo os pedidos e as intenções de um povo que mantém viva a fé e a tradição. Em cada olhar emocionado, um sentimento comum, a certeza de que o bendito seja o Santíssimo Sacramento no altar. Não é apenas uma frase, mas uma proclamação que pulsa no coração da comunidade. É assim, com fé renovada e o coração cheio de gratidão, a comunidade Belisário encerra mais uma celebração do Corpus Christi. Uma tradição que atravessa gerações, unindo famílias, amigos e vizinhos, em um gesto coletivo de amor e devoção. Os tapetes que enfeitaram as ruas são mais do que arte, são sinais de esperança, de fé viva e de certeza de que a presença de Cristo segue caminhando entre nós. Que essa tradição continue iluminando nos próximos anos e fortalecendo cada vez mais os laços de fé e da comunidade. Vamos para um breve intervalo? Vamos para um breve intervalo aqui no Além da Notícia. Eu volto já já, não saia daí, ó, curtindo. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Minas Jornal. Desde 1978, conectando você às notícias. Quer divulgar sua marca ou evento? No Minas Jornal, sua mensagem chega mais longe.
com edições impressas e online. Entre em contato pelo WhatsApp no número 32 98892 5217. Minas Jornal. A notícia que você lê. Está precisando de um tratamento? Eu falei que o nosso intervalo era curtinho, não falei? Falei que o nosso intervalo era curtinho, por isso é que você continua ligado toda segunda-feira às 7 da noite, aqui na TV Achete, o seu canal do YouTube. Obrigado a todos vocês que ajudam o nosso programa a crescer cada vez mais. Olha, essa cena que você vai ver agora é preocupante. Homem não pode agredir mulher, da Lei Maria da Penha. Mas e quando é neste caso, o que você faria? Com tanta paz, deixe-me sofrer em paz. Não gosto de por amor extravagante, de tantas mães. Bora? O que você faria se você presenciasse uma cena como essa? O cara tá lá jogando sinuquinha, assistindo o vídeo junto com um colega, leva um tapão na cara e a mulher vem com a criança no colo. Rapaz! Viu só que cena assustadora? E ela não mede esforços não, ela chapa a mão mesmo na cara dele, leva ele embora no tapa. Será que é necessário tanta violência? Será que é preciso isso? Vamos pensar um pouquinho mais. Será que muitas vezes os casos de feminicídio não acontecem por causa de brigas entre casais? Vamos pensar, tá bom? Agora olha só essa imagem. Ela é um exemplo claro de como os homens gostam e precisam se divertir. O problema é que muitas vezes, em situações perigosas e em risco, talvez seja por isso que os homens se divertem mais que as mulheres, mas vivem menos do que elas. Preocupante, viu só? Essa imagem? Mais uma cena que mistura a velha máxima ou velho ditado popular. Homem gosta de festa, de aventura, mas muitas vezes coloca a vida em risco. É bebida em excesso, direção perigosa, brincadeira fora de hora. Depois vem o choro, a dor e o arrependimento. Diversão é importante, claro, mas tem que ter limite. A vida é uma só. Não vale a pena colocar tudo a perder por alguns minutos de euforia. Eu mesmo, quando era mais jovem, era impetuoso. Eu fazia brincadeiras na rua com outras pessoas, tipo pegadinhas. Mas e o risco? Hoje, mais adulto, cabelos querendo ficar brancos, eu penso... E o risco à minha vida? Então, pular amarelinha, beleza. Mas, com fogo? Descalço? Dá não, neném. Dá não. O pessoal se diverte, mas as queimaduras estão aí. E os hospitais estão cheios. E grande parte das queimaduras são provocadas por conta
de brincadeiras irracionais como essa. Foi pro céu o inferno, tinha fogo lá no inferno e eles estavam ali pulando como se fossem sacis pererês da nossa cultura, do nosso folclore, não é mesmo? Olha, além da notícia, informação de toda segunda-feira às 7 da noite vai terminando aqui. Um abraço a Luciana Arquette, nossa diretora de jornalismo, nossa advogada, e também a todos vocês que acompanharam Além da Notícia. Eu prometo voltar na próxima segunda-feira às 7 da noite, com a mesma pegada, do mesmo jeito, e informando cada vez mais sobre o que acontece em Muriaé, na Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil, mundo. O importante é a gente comunicar com vocês. Mais paz, menos guerra. Eu volto na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá.